Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Aqui estamos para o último vídeo das penas e gozos futuros, falando sobre a ressurreição da carne, o paraíso, inferno, purgatório, paraíso perdido e a parábola do festim de bodas. Genericamente, pode-se dizer que o dogma da ressurreição da carne ensina a doutrina da reencarnação. As ideias dos judeus sobre a ressurreição, entretanto, não eram claramente definidas. Não tinham conhecimento satisfatório sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Acreditavam na próxima vida do homem, mas não sabiam explicar como se dava isso. Os saduceus, dentre deles, não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Acreditavam em Deus, mas não esperavam nada mais após a morte. O tema não foi e não é de interpretação pacífica, porquanto os homens se afastaram dos ensinamentos de Jesus, devido aos diferentes significados do termo ressurreição. O mestre foi claro em suas respostas aos saduceus, está lá em Lucas, no capítulo 20, versículo 27. E a Nicodemos, que está lá no capítulo do Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 3, também no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, da reencarnação, dentro dos conceitos atuais da doutrina dos espíritos. Mas, para a época, as ideias não eram de uma fácil assimilação. Aos saduceus, ele falou da ressurreição como libertação da alma da matéria e do seu ressurgimento pleno para a vida eterna como um espírito puro. Ele disse, Jesus falou assim, os filhos desse século se casam e são dados em casamento, mas os que forem julgados dignos daquele século e da ressurreição dos mortos, nem os homens desposarão mulheres, nem as mulheres homens, nem os homens poderão mais morrer, porquanto são iguais aos anjos e são filhos de Deus, visto serem filhos da ressurreição. É por isso que se diz que os vivos, que são chamados encarnados, são os mortos, e os mortos desencarnados são os vivos. Compreende-se assim porque os anjos, que são os espíritos puros, foram chamados por Jesus de dignos de ressurreição dos mortos, pois não encarnam mais e desencarnam. Deu para entender? A Nicodemos falou sobre a reencarnação da alma, isto é, da necessidade de nascer de novo na carne. Disse Jesus, não podereis ver o reino de Deus, senão aquele que não nascer de novo. E insistiu, não te admires de que eu haja dito ser preciso de que nasças de novo. O significado mais comum do termo ressurreição está no episódio do rico e pulão, que está em Lucas, no capítulo 16, no versículo 31, onde a gente lê, se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda quando haja de ressuscitar alguns dos mortos. Seguindo o dogma da ressurreição, ela ocorreria somente no fim dos tempos. Neste último significado, a ressurreição é a volta à vida do corpo, que está morto. Nem no caso de Lázaro pode-se falar em ressurreição efetivamente. A ressurreição da carne ela é impossível. A ciência demonstra a impossibilidade de juntar os elementos dispersivos e já foram absorvidos por outros corpos do corpo que há muito não mais existe. A própria ressurreição de Jesus, que está lá em Mateus, no capítulo 28, como conceito, difere do significado genérico que os judeus faziam de volta à vida na terra. A reencarnação é a volta da alma à vida corpórea, mas em outro corpo,
novamente formado e que não tem de comum com o antigo. O conceito de ressurreição como reencarnação aplica-se a Elias e a João Batista. O corpo de João Batista não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. No mais, se o problema da reencarnação não fosse verdadeiro, Jesus teria combatido como combateu tantos outros. Com o advento do Espiritismo, o termo ressurreição veio ser substituído, eliminando-se assim a linguagem dúbia e figurada, dando às coisas um sentido claro e preciso, que não possa ser objeto assim de nenhuma forma diferente ou falsa de interpretação. Paraíso, inferno, purgatório, paraíso perdido. No Livro dos Espíritos, na pergunta 1111, Kardec perguntou: um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e gozos dos espíritos, segundo seus méritos? Os espíritos responderam que não existe um lugar circunscrito, determinado, destinado às penas e aos gozos dos espíritos, segundo seus méritos, pois tudo é inerente ao seu grau de perfeição. Cada um traz em si mesmo o princípio da sua própria felicidade ou infelicidade. O inferno e o paraíso não existem como querem os homens. São figuras de linguagem. Os espíritos felizes e infelizes estão por toda parte e se reúnem por simpatia, e onde quiserem ser perfeitos. A ideia de localização definida está na imaginação dos homens, que para tudo cria um lugar, pois lhe parece difícil conviver com alguma coisa que não esteja circunscrita ou até definida em algum lugar. O purgatório entende-se pelas dores físicas e morais. É o tempo da expiação. Na terra, como encarnado, o homem expia suas faltas, submetendo-se a provas e fazendo suas reparações. Não é, portanto, um lugar definido, fora da vida encarnada, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em busca do aperfeiçoamento moral e intelectual. Nesse estado de alma, o espírito em prova tem consciência de um futuro melhor, enquanto, no conceito de inferno, pode ser traduzido por uma vida de provas extremamente penosas com incerteza de melhorar. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 1014a. A palavra do céu indica o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores em que os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Céu, portanto, não é um aglomerado de bons espíritos sem outra preocupação que a de gozar na eternidade de uma felicidade passiva. Em síntese, pode-se dizer que o espírito traz em si mesmo o seu inferno e o seu paraíso, e encontrará o seu purgatório, segundo o seu estado evolutivo ou o estado da sua alma. Também foi figurada a colocação de Jesus ao referir-se: meu reino não é deste mundo. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 1018. Queria dizer que não reina senão sobre corações puros e desinteressados. Ele está em todos os lugares em que domine o amor e o bem. Na última pergunta do Livro dos Espíritos, na 1019, Kardec indagou: o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? E a resposta do Espírito de São Luís, que encerrou aquele livro, estará bem dizendo o seguinte: básico para a nossa reforma íntima de todas as criaturas terrenas, segundo as leis morais do cristianismo de vivo ou do Consolador prometido. Ele respondeu: o bem reinará na terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Então eles farão reinar o amor e a justiça, que são fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus
que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tenha banido daqui o orgulho e o egoísmo. A transformação da humanidade foi predita e chegais a esse momento em que todos os homens progressistas estão se apressando. Ela se realizará pela encarnação de espíritos melhores que constituirão sobre a terra uma nova geração. Então, os espíritos dos maus, que a morte ceifa diariamente, e todos aqueles que tentem deter a marcha das coisas que serão excluídos, porque estariam assim deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para os novos mundos, menos adiantados, cumprir missões penosas, nas quais poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento dos seus irmãos ainda mais atrasados. Não vedes na sua exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? Complementa então o Espírito a resposta dizendo: vós todos, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo, com coragem, na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que tiverdes semeado. Infelizes dos que fecham os olhos à luz, pois preparam para si mesmos longos séculos de trevas e de decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, pois sofrerão mais privações do que os gozos que desfrutam. Infelizes, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para ajudar a carregar o fardo das suas misérias. E vamos terminar esses 4 vídeos falando sobre penas gozos futuros com a parábola do festim de bodas. O reino dos céus se assemelha a um rei que, quando festejar a boda de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Essa parábola está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 2 e 3. Desejando festejar as bodas de seu filho, o rei da parábola ordenou que seus servos fossem chamar os convidados, tendo todos se recusado a comparecer, alegando razões diversas, demonstrando total indiferença pelo convite. Alguns dos convidados, além de se recusarem a comparecer, agarraram os servos, ultrajando-os e matando-os. O rei, enchendo-se de cólera, ordenou que seus exércitos exterminassem os assassinos, queimando-lhes a cidade. Dirigindo-se então a outros servos, ordenou que eles fossem às encruzilhadas, chamando para as bodas todos aqueles que se encontrassem, bons e maus. E a sala das bodas ficou repleta. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? E o homem calou-se. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores, onde há choros e ranger de dentes, porquanto muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Está lá em Mateus, no capítulo 22, versículos de 1 a 4. O incrédulo zomba dessa parábola, que lhe parece pueril ingenuidade, por não entender como se possa opor tanta dificuldade para assistir a uma festa, inclusive levando os convidados a ultrajarem e matarem os emissários do dono do festim. A parábola, no entanto, ela é bastante incisiva. Nela, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Os primeiros convidados foram os hebreus, que foram os primeiros a serem chamados por Deus ao conhecimento de suas leis. Os emissários do rei foram os profetas, que os vinham exortar a seguirem o caminho reto, tornando-se dóceis aos desígnios do Pai. No entanto, suas palavras quase não eram ouvidas e suas admoestações não foram seguidas. Muitos desses profetas foram massacrados, como aconteceu com os servos da parábola,
Foi por isso que Jesus, pouco mais tarde, lamentando a sorte de Jerusalém, vaticinou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas o que lhes são enviados. Quantas vezes quis eu ajudar os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Eis que a tua casa vai ficar deserta. Porque eu digo que, desde agora, não me verás mais, até que digas: bendito que vem em nome do Senhor. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, e nos versículos 37 a 39. Os convidados da parábola, que se recusaram, pretextando terem que cuidar de outros afazeres, representam as pessoas mundanas, que, cogitando apenas das coisas terrenas, se mantêm divorciadas das consequências das coisas espirituais. O povo judeu era o único que praticava publicamente o monoteísmo. Todos os demais povos eram idólatras e politeístas, e foi, portanto, a esse povo que Deus transmitiu as suas leis, primeiramente através de Moisés e depois por intermédio de Jesus. Os fariseus, os saduceus e os sacerdotes sacrificavam a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns, pela incredulidade de outros e pelo falso zelo religioso dos mentores do templo. São eles, pois, que Jesus identifica como convidados que se recusaram a participar do grande festim. Em face dessa relutância, o convite foi feito novamente, de forma mais abrangente, generalizando-se a todos os povos, pagãos e idólatras. E estes, acolhendo o convite, demonstraram disposição de participar do festim. Paulo de Tarso, Barnabé, Lucas, Timóteo, Apolo e outros foram os portadores desse novo e amplo convite. Entretanto, não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão para tomar parte no grande banquete celestial. É necessário, antes de tudo, estar revestido da túnica nupcial, ou seja, ter pureza no coração e cumprir os preceitos das leis de Deus. No entanto, poucos são os que cuidam desse aspecto, guardando as palavras no recesso de seus corações, pondo-os em prática, vivenciando-as. Eis a razão pelo qual o Mestre sentenciou: muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. As trevas exteriores, onde há choros e ranger de dentes, são as atribulações, reencarnações na terra, pelos quais passarão aqueles que não vestirem a túnica nupcial, endurecendo seus corações, praticando iniquidades pela falta de amor e retardando a viabilidade de participarem do grandioso banquete no reino dos céus. Avisos nos tem dado a espiritualidade e muitos. Os ensinamentos do Mestre nos alertam também para isso. Mas quantas vezes lemos o seu Evangelho e não vivenciamos esse Evangelho? E quando Jesus nos deixou esse Evangelho, o Consolador, foi para que pudéssemos conhecer suas leis, as leis de Deus, os ensinamentos que Ele nos deixou, o exemplo que Ele nos deixou, mas para que vivenciássemos tudo isso que estamos estudando. E não só para decorar, não só para saber onde está o Evangelho de Mateus escrito, ou de Lucas, isso não interessa. Não é para nós decorarmos nada, mas para nós lermos, entendermos e vivenciar a doutrina dele, através desses ensinamentos, para nos tornarmos melhores, nos dando alerta da nossa reforma íntima, da nossa melhora, do nosso crescimento espiritual. Porque, vamos nos lembrar,
o espírito é imortal. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.